Então, nós vamos iniciar nossa aula de produção textual. Aula passada de produção textual, nós lançamos um desafio para vocês, os alunos que estavam em aula. Tivemos alguns probleminhas com a internet, mas deu tudo certo, né? Os alunos que estavam na aula fizeram um texto, um conto. Nós estamos falando sobre conto. E eu li um texto para vocês que foi um desafio. O desafio foi o seguinte: uma prova de fogo, um desafio lançado, e depois vocês teriam que fazer um texto também bolando um desafio. Vamos lá? Então eu vou ler o texto mais uma vez para vocês. Quem já fez foi o Matheus, que ele já leu a história dele. Depois, se ele quiser ler de novo, ele vai ler. A Manu, eu sei que também estava na aula e fez o texto. Espero que ela tenha localizado o texto dela. E eu não lembro se alguém mais fez. Eu acho que o Murilo. Só que ele não está na aula agora aqui. Os outros estavam fazendo. Só um momento, Manuela. Achou? Professora, eu não achei, só que eu acho que eu lembro um pouco do texto. Então tá bom. Daqui a pouco, então, vamos ler primeiro o texto que eu coloquei para vocês, se basearem, depois nós vamos ler o texto e quem quiser fazer o seu pode fazer. E o Matheus vai ler de novo o dele, tá, Matheus? Porque ficou muito legal o seu texto. Você localizou ele aí? Achou o seu texto? Achou? Vamos lá ao texto. O texto que nós lemos, aliás, nós lemos dois textos. Aqui está um pouquinho embaçado, mas vai dar certo. O primeiro texto foi uma história em quadrinhos, do Cebolinha. Olha só, até o Matheus falou que ele tem esse gibi em casa. Lembra, Matheus, que você falou que tem esse gibi? Aí depois nós até pedimos para você ler o final da história, porque aqui não tem o final. Aqui só tem mesmo o tema que é teste de coragem, que foi também o tema que nós escolhemos para fazermos a nossa produção textual. Então vamos ler essa historinha em quadrinhos. Começou assim. É assim. A gente não pode deixar isso para amanhã? O amigo do Cebolinha perguntou. Estava indo o Cebolinha, o Cascão e esse amigo. Aí o Cebolinha falou, não, os rituais de iniciação só podem ser feitos à noite. Ele queria assustar o amigo. Ah, Cebolinha. Continuando então. Esta é a primeira prova, a de colagem. No nosso clube não se admitem medrosos e covardes que... Depois você fala, tá, Matheus, espera só um pouquinho. De repente veio um barulho e o Cebolinha levou um susto. Ah, né? Aquele sustão. Caiu no chão. Aí o amigo falou, você não passou nessa prova, não foi? Aí o Cascão disse para ele, eu acho que ele colou para passar. E o outro amiguinho falou, Cebolinha, você tá legal? Cebolinha assustou com o amigo, ele queria assustar o colega que tá de pijama, mas quem assustou foi ele. Continuando. É claro que eu estou. Isso foi apenas o grito de saudação, seus bocós. É a forma de cumprimentar do clube. Aí o amigo falou, sério? Nem o amigo sabia. Ou seja, ele ficou com medo, mas ele não quis mostrar para os amigos que ele estava com medo, né? Ele quis sair por cima. Inventou que era o grito de guerra. E era grito de medo mesmo, na verdade. Aí todos gritaram ao mesmo tempo. Aí o Cebolinha levou o susto do mesmo jeito. E aí termina aqui essa história. Fizemos direito? Que divertido, vamos fazer de novo? A Manu tá voltando para a sala. E acordamos metade da vizinhança. Então a história não termina aqui. Mas o que ela nos traz? Ela nos traz um teste de coragem que o Cebolinha propôs para um amigo entrar no clube deles. E ele queria assustar esse amigo. Mas quem acabou sendo assustado foi ele mesmo, né? Ou seja, ele também não era corajoso coisa nenhuma. Agora nós vamos para o texto principal. Essa é uma história muito legal. É um conto de uma prova de fogo que foi realizada. Quem já leu, quem já escutou, vamos só prestar atenção e vamos nos imaginar nesse lugar junto. O interessante de um conto é isso. Nós podemos nos imaginar no lugar, imagina você fazendo parte, e todo conto, ele sempre tem, ele vai narrando uma história, tem o ponto principal da história, que é o suspense, que vai trazer ou um suspense ou um momento especial da história, e depois tem que concluir com fechando o assunto, tá? Então todo conto tem que ter isso.
envolver quem está ouvindo, porque se você for ouvir um conto que não te chama atenção, você não quer nem terminar de ouvir. Então, o conto tem que ser atrativo, tem que prender a atenção de quem está lendo ou de quem está ouvindo, tem que ter um ponto principal da história, que é assim o assunto, e ter o desfecho, que é a finalização do que você está falando. Então, vamos lá ao texto. Juca tinha se mudado com sua família para aquela rua havia 3 semanas. Pouco a pouco ele foi conhecendo a turma da rua. Era a turma do Max. O Juca mais queria era fazer, o que o Juca mais queria era fazer parte da turma, mas sabia que para isso teria de se submeter a um teste de coragem. Qual que era esse teste? Entrar na casa da rua que todos diziam ser mal assombrada. Ai, 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 ai. Olha só, o ponto principal da história, olha o assunto. Aí, continuando. Era uma casa velha, estranha e abandonada, que parecia sair dos mais velhos livros de história ou das mais medonhas histórias de terror. Já está prendendo a atenção da gente, né? Ficamos já imaginando. Olha aqui eles, na frente da casa. Ao ser informado do teste por Max, Juca reage. Aqui, o Max levou ele lá para frente da casa e falou qual seria o teste, que era entrar na casa. Aí ele respondeu assim: lá? Você está louco? Eu não. Se você não quer, voltamos e fim de papo. Aí ele falou: bem, o Max falou: tá com medo? Será que ele vai querer falar que tá com medo? Sim ou não? Se fossem vocês iam falar que estariam com medo ou não? Aí o Juca, olha a carinha dele. Pela carinha dá para saber, ele estava ou não com medo? Muito medo, né? Olha só. Continuando. Juca estufou o peito, morrendo de medo, e respondeu. Ou seja, ele respirou fundo, estufou o peito dele e falou assim: nem medo, nem medinho, nem medão. Eu estou pronto. Corajoso esse Juca, né? Ok. A gente se encontra em frente à casa às 7 da noite. O teste é o seguinte. Aí o Max está falando para ele quais eram as regras desse teste. O teste é o seguinte. Vou jogar um saquinho com uma vela e uma caixa de fósforo dentro da casa. Você deverá ir lá, entrar na casa, achar o saquinho e acender a vela. Então, ele tinha algo a cumprir. Encontrar dentro da casa o quê? Um saquinho com vela e o fósforo e acender para eles verem do lado de fora que ele conseguiu concluir o teste. Assim que virmos o clarão, você pode sair. E aí o Juca falou, e onde vocês vão jogar isso? Lá dentro, Não falou o lugar, só falou que ia jogar lá. Tá ficando interessante essa história, né? Dá até medo, né, gente? Juca pensou em desistir. Juca pensou em desistir. Entrar naquela casa à noite seria o pior dos seus pesadelos. Mas aí ficaria sem turma ali na rua e todo mundo chamaria de Juco medroso. Por isso, ele decidiu ir de qualquer jeito. Não tinha outra saída. Era ir ou ir. Naquela noite, o menino não pregou os olhos, ou seja, o desafio foi feito para ele um dia antes. Então, ele passou a noite preocupado, pensando no teste no dia seguinte. O teste não saía da sua cabeça. Que prova de fogo! Olha o acento de exclamação aqui, tá? Que prova de fogo! Ele estava surpreso. Se ao menos pudesse contar com a luz do sol, né? Se fosse de dia o teste, seria mais fácil, mas era à noite. E aí o dia passou, o dia seguinte foi arrastado, com Juca olhando o tempo todo para o relógio. No horário marcado, lá estava ele, rodeado por Max e sua turma. Se estava com medo, se tentava acalmar seu coração agitado, se estava arrependido da aventura, tudo isso não importava. Juca tinha que entrar naquela casa. Isso era mais importante que tudo. Ele tinha que provar que ele era corajoso. Tá chegando o ponto principal. A visão da casa era assustadora. O mato crescia por todos os lados. As 2 janelas estavam parcialmente arrebentadas e abertas. Juca juntou os cacos da coragem e tentou abrir a porta, mas ela estava emperrada. Foi preciso usar os ombros para fazer a porta abrir. A luz do velho poste em frente à casa era tão fraca que, mesmo com a porta entreaberta, não iluminava o cômodo principal.
Imaginou vocês no lugar do Juca? Vocês iam continuar nessa aventura ou vocês iam parar? Ia desistir? Pensa bem. O ar estava pesado, o cheiro de bolor era muito forte. Bolor é o cheiro de mofo, de coisa velha, de coisa estragada, tá? Juca tentou fazer os seus olhos se acostumarem com a pouca luminosidade e, mesmo tremendo de medo, começou a tatear o chão, tentando encontrar o tal saquinho. Ou seja, ele começou a colocar a mão no chão, porque estava escuro, para achar o saquinho. Continuando, está acabando a história, tá? Olha aqui a casa. Foi então que ele sentiu algo úmido e gosmento encostar nas suas mãos. Eca! Isso bastou para que o garoto arregalasse os seus olhos, suspendesse a respiração, ou ele trancou, né? A respiração, quando ele sentiu aquela coisa nojenta, lagosmenta. No mesmo instante, tratou de achar a saída e disparou na maior carreira da sua vida. Saiu correndo de dentro daquela casa assustadora. Chegou quase morto aonde os meninos estavam esperando por ele. Ele correu muito, tá? Aí ele falou assim, cansado: não deu certo, não deu. Ufa, não deu. Me faltou coragem. Fiquei com medo. Coitado do Juca, né, gente? Eu também ficaria do mesmo jeito que ele. Todos os amigos caíram na risada e foi o próprio Max quem puxou a palavra. Ainda bem, Juca, que você teve medo. Ainda bem, Max? E você ainda fica me gozando, ou seja, tirando o sarro dele, né? Não, nada disso. Você está aprovado no teste. Como aprovado? O Juca falou. Aprovado. Isso mesmo. A gente só aprova quem tem medo. Só quem tem medo? Aí o Max falou, nessa turma, todo mundo tem medo de casa abandonada. Imagine se a gente ia deixar entrar alguém que fosse corajoso. Eita! Então esse é o fim da história. Que legal, né? Então essa história, ela tem como tema um teste de coragem. O que vocês imaginaram no lugar do Juca? Já pensou? Você teria coragem? Você aceitaria o desafio? Deixa eu ver só. Edgar, você aceitaria esse desafio? De entrar numa casa abandonada? Sim ou não? Não? Não, isso mesmo. Nós não temos que... Já entrei. Hã? Já entrei, só que em terreno baldio. Já entrei, só que em terreno baldio. Não à noite. Não, isso mesmo. Olha, nós não precisamos de certas coisas para mostrar que nós somos corajosos, não, tá? Tem coisas que nós precisamos fugir. Isso sim. Joana quer falar? Pode só um pouquinho, Joana. E você, Joana, o que você faria? Eu não ia, né? Porque eu tenho medo. Tá certo. Também não iria, não. Sim. A Manu mandou que ela não vai conseguir assistir a aula, porque tá sem internet lá na casa dela. Tá, então tá bom. Eu percebi que tá mesmo falhando. Tudo bem, né? Obrigada por avisar, tá bom, Joana? Daniel, você aceitaria um desafio desse, Daniel? Eu aceitaria, não. Sim ou não? Sim. Sim? Gostaria. Ah, de noite? Se eu tivesse com uma aguinha para me molhar. Ai, é. Temos que prestar bastante atenção para não correr o perigo. E você, Letícia? Iria num desafio desse? Um teste de coragem desse? Não, né? De jeito nenhum. Matheus iria, Matheus? Socorro para isso, né? Não. Você iria, Matheus? Matheus? Não seria. Não iria também não, isso mesmo. Então essa história que nós vimos, nós produzimos um texto do seu teste de coragem. Quem não fez esse texto ainda, pode fazer, tá? Então você vai inventar o seu teste de coragem, não precisa ser igual a esse da história, nem a do Cebolinha, nem a do Juca, do Max. Inventa um teste de coragem diferente. Matheus, você achou o seu que você fez? Achou? Quer ler o seu para a turma ver e ter também uma ideia? Lê para nós o seu teste de coragem que você fez. Tá, aqui, eu tô procurando aqui. Acha aí para ler para a turma, tá? Foi curtinho, não precisa ser grande. É um texto pequenininho
Mas o que eu quero que vocês coloquem nesse texto? Por favor, o professor não consegue ver porque nós não estamos presencial, mas eu preciso que tenha sinal de pontuação, parágrafo, não deixe de colocar parágrafo, tem que ter parágrafo, sinal de pontuação, um assunto principal que vai ser o ponto principal da sua história, do seu teste de coragem, tá? Vamos ouvir. Você achou o seu, Matheus? Não achou? Tá no caderno de português. Peraí. Professora, qual que foi o dia que a gente fez isso? Ixi, foi antes das provas. Foi uma semana antes das provas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu olhar aqui no calendário. Está no caderno de português. Folheia seu caderno de português, as folhas para trás, que você vai achar. Deixa eu achar aqui a data certa. Não lembra? Eu lembro que você leu para a professora. Foi no mês de abril ainda, viu? Eita! Foi abril. Se eu não me engano, foi dia 30 de abril. Se eu não me engano. Foi sim, 30 de abril, que depois veio a semana das provas. É um Acho texto. que eu não tenho. Você fez o seu, Joana? Mas você leu para mim, Matheus, eu lembro. Você leu para a turma que estava na sala. O seu teste de coragem foi de dia, eu lembro disso. Isso. Você fez o seu, Joana? Seu teste, você não fez? Então, vamos produzir o texto. Vamos lá. Todo mundo produzindo o seu texto. Você fez o seu, Letícia? Meu Deus, não tô achando, não. Vai folheando o seu caderno que você vai achar. Você fez um texto curtinho. Eu lembro que o seu teste foi de dia. E você tinha que tomar um negócio ruim. Tinha que beber. O seu teste era isso. Beber um negócio misturado. Lembra disso? Procura e depois você fala, tá? Se você achar, você coloca um joinha na tela. Joana? Pode falar, Joana. Sim. Eu só escrevi 30 de abril, só. Ah, então faz seu texto aí agora. Vamos lá? Baseado no que você viu. Nós vamos produzir um texto agora. Já que nem todos fizeram, vamos fazer esse texto. O tema Eu fiz. Então, acha ele aí. Se você fez, lê para a professora o seu texto. Fez ou não fez? O tema do texto é teste de coragem. Teste de coragem. Tá? E aí, o que você precisa primeiro, antes de produzir o texto? Você tem que coordenar as coisas que você precisa ter no seu texto. O que é? Pensa primeiro, que teste você vai fazer? Qual é esse teste que você vai realizar? Pode ser um teste engraçado, pode ser um teste assim, tipo o que nós lemos agora, que é um desafio, né, de coragem, assustador. Pode ser, o Matheus ele fez engraçado, eu lembro disso. Pode ser algo entre meninas, das meninas, né? Algo, e eu quero esse teste. E você, é com você esse teste, tá? Você é o personagem principal da história. Não vale contar a história de outro, é sua história. Que teste que você teve que fazer? Como que você terminou essa história? Você saiu bem no teste ou não? Tá? Vamos lá, vamos fazer? O Matheus vai falar agora. Sim, Matheus? O que eu fiz, mãe? Você não escreveu? O que eu escrevi? Eu quero jogar água no meu rosto. Vai lá jogar, Edgar. Pode ir, tá? Joga uma aguinha no rosto, você tá mesmo sonolento. Vai lá jogar e você volta. Deixa o celular aí. Pode falar, Matheus. Professora, você lembra qual que dia foi? É 30 de abril. Foi a última aula que nós fizemos de produção textual. Você foi o primeiro que terminou sua história. Até leu. Só um momento, tá, Joana? Você já fala, tá? Achou aí, Matheus? Vai procurando. Deixa eu falar com a Joana aqui, que ela quer falar. Sim, Joana. Peraí. É o texto. Você fez o seu texto? Não, achou? Eu quero falar o nome do meu texto. Pode falar.
pra você. Teste de reborn. Teste de? Todo mundo vai ouvir. Teste de reborn. Ah, o teste de reborn. Muito bem, pode ser também. Imagine agora um desafio. Mas olha, Teste de bebê reborn. tudo bem. Então monta a sua história baseada nesse teste de bebê reborn. Vocês sabem, olha, a Joana até me fez lembrar de uma coisa interessante. Às vezes nós encontramos na internet alguns desafios que são extremamente perigosos. Não são para vocês. Então tomem cuidado com desafios que são lançados. Vocês não precisam mostrar coragem com desafios que vão machucar vocês. Vocês lembram que teve esse ano um desafio na internet que até a escola fez alguns alunos da escola fizeram vídeos que era de passar rasteira, acho que era isso, não era? Vocês lembram desse teste? Você lembra, Edgar? Edgar quer falar, só um pouquinho. Deixa o Edgar falar. Sim, Edgar. O nome da brincadeira era quebra-crânio. Olha que horror, só o nome da brincadeira já não vale. E vocês não precisam se submeter a uma situação dessa, né? O que aconteceu com essa brincadeira? E a brincadeira era um no meio e dois do lado. O que estava no meio não sabia o que ia acontecer. Aí o do meio pulava e os outros passavam uma rasteira enquanto o outro estava pulando. Que brincadeira mais fora da casinha, como dizem, né? Não se deve aceitar esse tipo de brincadeira. Então, no texto de vocês, eu quero o desafio que não machuque ninguém, tá bom? Coisas que não vão machucar. Só um pouquinho que a Joana quer falar e a Letícia também. Vamos começar com a Letícia, que ela tá com o dedinho lá, depois a Joana fala. Pode falar, Letícia. Tem outra de, tipo, da rasteira, só que não é essa que o Edgar falou. Como que é? Os dois pulam, o do meio pula e o pessoal da rasteira. É assim, a menina fica assim, forçando pra não fazer essa brincadeira. Certo. O menino vai lá que força pra ela fazer. A menina põe os casaco bem assim, puxa o casaco e a menina cai de cabeça. Não, olha que brincadeira mais sem noção, né? Não pode. Não se submeta a situações assim. Joana, você vai falar agora, Joana. Pode falar. É assim, uma pessoa fica no meio, aí a outra fica aqui. Aí eles pulam assim, ó. Aí a pessoa fica parada no meio. Aí vocês lembram? Qual foi o desafio que lançaram, certo? Rasteiro. Não pode. Aí depois foi lançado uma campanha que dizia assim: amigo não derruba, amigo ajuda. É isso mesmo. Depois postaram um vídeo dos colegas segurando um ao outro. Então, amigo não derruba, amigo, ele ajuda, amigo levanta. Agora vamos para o texto. Tudo bem. Chega agora de falar desse teste e vocês vão escrever o texto de vocês. Quer falar, Letícia? Vamos lá. Já pensaram na ideia do texto? Se ficar conversando o tempo inteiro, acabou o tempo. Olha, já faltam mesmo 10 minutos. Então, vamos lá. Dá tempo de escrever. Vamos escrever que eu quero a ideia de vocês. Pensem na ideia do texto. Qual é o desafio que vocês vão colocar nesse texto? Vai ser engraçado? Não vai ser? A Joana já falou que o dela vai ser sobre o desafio de bebê reborn. Então, eu já sei que vai ser um teste entre meninas. E os meninos? Eu quero ver a atividade dos meninos. Que teste vocês vão fazer? Não sei se o Matheus achou dele. Deixa eu ver aqui o Daniel. O Daniel tá quietinho, acho que deve estar concentrado demais fazendo o texto dele, né, Daniel? Você já pensou, já bolou a ideia? Qual vai ser o seu desafio? O desafio vai ser assim, ó. Vai ser tipo aquele desafio de militar, né? Aqueles militar lá que quer... Vai ser tipo assim, só que vai ser um pouquinho mais... Mas... Travou o seu áudio. Pode usar também teste de militar, desde que não seja nada que vai machucar, né? Os testes de militares, o que nós podemos observar neles? São testes de resistência. Tem que mostrar que você vai conseguir, né? Mostrar que você tem resistência e força. Aí, 10 minutinhos para acabar a nossa aula. Voltou o seu áudio, Daniel? Qual que vai ser o seu teste mesmo? De militar. Mais ou menos o quê?
vai ser assim, ó. Alguém tá jogando bola em você, daí você... A bola é fraquinha, tá? Tá. Daí você tem que desviar da bola que a pessoa tá jogando. Se você cair, você vai cair no pula-pula. Se você cair no pula-pula, você perde. Nossa, Daí vai ter outro. Que teste, hein? Então, vamos lá. O Daniel já tem a ideia dele. A Joana já falou a ideia dela também. Deixa eu ver agora qual vai ser a ideia do Edgar. Já bolou a sua ideia, Edgar? Do seu teste? Vou ter que mastigar a bolacha? Tá, depois você fala. A ideia da Joana já falou. Letícia, qual vai ser a sua ideia mesmo? Do seu teste? Ou vai ser o mesmo? Vai ser mesmo? Vai ter Qual que é? Teste de coragem mesmo. Ah, de coragem. Mas você já sabe em qual que vai ser esse teste? Qual vai ser o desafio? Já? Eu vou tentar pensar um pouco mais. Tá, então vai pensando aí. Tudo bem. Próxima aula vocês vão ler para a professora esse teste. Deixa eu ver agora, Matheus. Você achou o seu? Não? Você vai ter que fazer tudo de novo, né, Matheus? Você deve ter feito o seu texto em algum outro caderno, né? Será que não foi no de geografia que teve no dia? Mas vamos lá, você vai bolar uma outra história. Qual vai ser o teste que você vai colocar dessa vez, tá? Vai pensando aí. Edgar, pode falar, Edgar. Qual é o seu teste? Meu teste é o teste de mágica. Na verdade, é desafio de mágica aqui. Muito bom, gostei da sua ideia. Um desafio de mágica. Muito bem, bem bolado, aliás. Todas as ideias de vocês foram maravilhosas. Vai ser... Alguém mostra um vídeo de alguém fazendo uma mágica e outra pessoa vai ter que reproduzir a mágica. Legal. No caso aqui vai ser o Arthur. Eu botei. Então tá bom, vamos lembrar do colega, né? Muito bem, gostei da sua ideia. Então faz o seu texto agora. Daniel, pode falar. Ô, prof. Sim. Tô lembrando que eu vou falar. Ah, o celular da minha mãe tá zerando. Daqui a pouco já vai zerar. Já vai. Faltam só 7 minutos, tá? O tempo conta também aí. Então vamos pensando, pelo menos tenham uma ideia já em mente. O teste de vocês, já todo mundo já falou qual vai ser o seu teste. E temos quase 5 minutinhos, tá bom? Daqui a pouco a gente encerra, mas fica de tarefa. A próxima aula eu quero ouvir a história de vocês. Eu quero me emocionar, eu quero ficar ou com medo ou quero rir. Quero ver como que vai ser esse teste. Certo? Matheus, quer falar? Sim, Matheus. Professora, você tinha razão. Não estava no caderno de português, estava no caderno de geografia. Se não sou eu, viu só? Então você achou o seu? Achei. Quer ler? Uhum. Então lê. Nós vamos encerrar a aula hoje ouvindo a leitura do teste que o Matheus fez, porque eu achei muito legal o teste dele. Vamos lá, Matheus, pode ler. Era uma vez 3 meninos que chamavam Daniel, Lucas e Mauro. Viu? O Daniel tá lá na história. E eles chamaram o Ítalo para ele fazer parte de um clube deles. Certo. Ele aceitou, mas ele tinha que fazer um teste para entrar. Muito bom. E o teste era ter que tomar leite podre com ketchup e eu esqueci o resto. Será que o Ítalo vai aceitar esse desafio? Tomar leite podre com leite azedo com ketchup? Sim, aí ele tomou, aí ele falou, sim, eu vou tomar. Aí quando ele tomou, ele saiu correndo e foi vomitar lá na mar. Depois ele tomou. Mas ele passou no teste, né? Foi corajoso. Tá vendo só o teste dele? Vocês aceitariam esse desafio de tomar alguma coisa ruim? Não. Muito bem, Matheus. Termina a sua história, tá? Dá uma conclusão bem legal para ela aí.
E muito bem, eu gostei do seu desafio. Foi bem criativo também. Bom, nossa aula está quase encerrando. Vai ficar de tarefinha para vocês terminarem essa história. Já ouvi de vocês as ideias e agora nós precisamos colocar no papel e próxima aula nós vamos ler as historinhas, tá bom? Então, Deus abençoe vocês e até amanhã.